Vencedores não nascem prontos, mas são forjados por Deus. Reflexão baseada em Gênesis 32, versos 22 a 30. Naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do ribeiro de Jaboque. Depois de fazê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: "Deixe-me ir, pois o dia já está despontando." Mas Jacó lhe respondeu dizendo: "Não te deixarei ir, enquanto não me abençoares." O homem então lhe perguntou: "Qual o teu nome?" "Jacó", disse ele. Então disse o homem: "O teu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu." Então Jacó perguntou-lhe: "Peço-te que me digas também o teu nome." Mas ele respondeu: "Por que perguntas pelo meu nome, que é maravilhoso?" E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: "Eu vi a Deus face a face. Todavia, a minha vida foi poupada." Ah, meus irmãos e minhas irmãs, há momentos em nossas vidas que nada acontece. Os dias parecem todos iguais. Sentimos que estamos dando voltas em lugar seco e deserto. Nossas forças se vão, nossa alegria se desvanece e somos tomados por uma sensação de fracasso e desesperança. Todos os servos e servas de Deus do passado tiveram estas mesmas lutas e dilemas. Felizmente, o nosso Deus está atento e cuidando de cada detalhe que nos acontece e preparando um momento de virar a chave e nos fazer vencedores. Ele nunca nos abandona. Nós é que muitas vezes deixamos a sua presença e os seus cuidados. Este relato da vida de Jacó foi escrito para nos inspirar e nos fortalecer nestes momentos de crise e temores. Pois, à semelhança de Jacó, vencedores não nascem prontos, mas são forjados por Deus na batalha, na jornada. Vejamos como este servo do grande Deus venceu os seus temores e fracassos e se tornou um grande vencedor. Em primeiro lugar, ele foi determinado na caminhada. Meus irmãos e minhas irmãs, como é importante sermos determinados. O texto nos diz que naquela noite ele se levantou. Precisamos ser determinados em tudo que planejamos fazer. O conceito de determinação é ter a certeza íntima de direcionamento. Ser determinado é ter metas claras e bem definidas. É ter uma convicção plena interior de que irá alcançá-las. Depois de mais de 20 anos, longe de sua terra e da casa dos seus pais, Jacó, orientado pelo Espírito de Deus, com determinação, decide retornar para curar as feridas do passado. A palavra de Deus para você neste dia é: levante-se e seja determinado. Atravesse o teu Jaboque, pois Deus quer mudar a tua história. Pare de ficar se vitimizando com o que as pessoas fizeram, ou disseram, ou deixaram de fazer. Não permita deixar que os seus sonhos e projetos fiquem em mãos erradas. Mas coloque tudo, sim, coloque
tudo nas mãos do Senhor e aos pés de Jesus. Este é o melhor lugar para depositarmos nossos planos, projetos e anseios. Atravessar o Jaboque significa superar os nossos temores e fracassos. Significa romper as barreiras e obstáculos que nos impedem de sermos vencedores. Quando estamos determinados, muitos inimigos se levantarão para tentar nos impedir e nos paralisar, para tentar nos atrapalhar de atravessar o Jaboque. Contudo, jamais esqueça que maior do que aquele que está no mundo é o Espírito de Deus que está em você, te conduzindo em tua jornada. Em segundo lugar, além da determinação, esteja preparado para ficar sozinho na batalha. Jacó não envolveu sua família ou outras pessoas. O relato nos diz que ele ficou só para lutar a sua própria batalha. Esta expressão carrega a ideia de que há batalhas internas em nossa alma que não podemos compartilhar com as pessoas, mas somente com Deus. Lembrem-se, meus irmãos e minhas irmãs, que no início da jornada de Jesus neste mundo, ele começou a sua batalha sozinho no deserto. Ele precisava enfrentar as tentações do inimigo e mostrar que é possível servir a Deus somente no uso da sua natureza humana. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, há batalhas que são mais fáceis, há outras que demandam mais tempo. O texto nos informa que a batalha durou toda a noite. Isso nos dá a dimensão do que Jacó estava querendo de Deus. A vitória que buscamos para a nossa vida em uma determinada área pode ser medida pelo tempo que oramos e batalhamos. Quanto mais dedicarmos tempo e esforços em uma batalha, isso mostra o quanto estamos de fato desejosos de obter a nossa vitória. Infelizmente, a realidade que vemos hoje é outra. Muitas pessoas até querem ser curadas, libertas de determinadas situações de sua vida. Contudo, o tempo que dedicam na batalha da oração é muito pouco. O anjo até que vem para guerrear, mas não encontra resistência e um coração determinado em agarrá-lo até o amanhecer. Portanto, nesta batalha, não desista. O tempo não pode ser impedimento. O rei Davi disse que o nosso choro pode durar uma noite, mas a alegria, sim, a alegria vem pelo amanhecer, e foi isso que aconteceu na vida de Jacó. A sua vitória veio ao amanhecer, porque ele foi determinado. Ele ficou sozinho para lutar as suas batalhas. Em terceiro lugar, na batalha esteja pronto para ser confrontado. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, não existe cura, não existe vitória sem confronto. Neste lugar chamado Jaboque, nós precisamos confessar nossos pecados. Precisamos nos esvaziar. A palavra Jaboque em hebraico significa esvaziar-se. Portanto, como disse João na sua carta, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. 1 João 1,9. Foi exatamente isso que aconteceu quando o anjo perguntou o seu nome. Ele diz: o meu nome é Jacó, que em hebraico significa aquele que engana, aquele que usurpa. Este era o pecado de Jacó: enganar, usurpar e procurar sempre se dar bem em qualquer negócio ou relação. Foi na sua sinceridade, em não encobrir o seu pecado,
que ele finalmente obteve a vitória. Deus trocou o nome de Jacó para o nome de Israel, que em hebraico significa aquele que é vencedor, aquele que vence com Deus. Percebam como é importante a sua determinação, a sua luta sozinho e persistente na batalha, bem como a confissão de pecados. Todas essas atitudes juntas colaboraram para que ele saísse daquele lugar com outro nome e outra história para contar. A partir daquele momento, ele se chama Israel, aquele que vence. E depois de toda essa batalha, ele mudou o nome daquele lugar e colocou o nome Peniel, que em hebraico significa eu vi a face de Deus. Aleluias! Portanto, levante-se. Deus também quer mudar a tua história. Ele deseja ressignificar a tua vida, restaurar os teus sonhos e futuro, pois estar em Peniel, face a face com Deus, é o melhor lugar do mundo. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, quanto ao mais, que sejamos sempre firmes em nossas batalhas, que sejamos sempre constantes na fé, na perseverança e na obediência. Por fim, que sejamos sempre abundantes na obra do nosso Deus, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão, mas que receberemos um eterno galardão na glória. Que a graça maravilhosa do Filho, que o grande e eterno amor do Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós nesse dia, hoje e sempre. Amém.